Ela é uma psicóloga comprometida em ajudar seus pacientes a encontrar equilíbrio e bem-estar emocional, seja em sessões online ou presenciais. Com uma abordagem empática e centrada no indivíduo, ela se especializa em terapia cognitiva comportamental, o TCC. E atualmente está aprofundando seu conhecimento como pós-graduação em psicologia clínica. O foco do seu trabalho é promover o autoconhecimento, o desenvolvimento de habilidades práticas para enfrentar os desafios emocionais do cotidiano. Hoje nós estamos aqui com Tainara Lima, psicóloga. Tainara, seja bem-vinda ao quadro Delas para Elas. Muito obrigada, foi muito bem apresentada, né, gente? Tainara, no processo de autoconhecimento, eu queria começar esse bate-papo nosso, você explicar brevemente o que é a terapia cognitiva comportamental, o famoso TCC. Perfeito. Vou explicar para que vocês consigam entender que a psicologia ela tem várias abordagens. Não existe uma abordagem melhor do que a outra. Existe o que é mais adequado para o paciente dentro da demanda dele. Então, por exemplo, a minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela engloba, o conceito principal é a tríade cognitiva. O que é isso? A gente entende o sujeito e procura entender como ele vê o mundo, como ele vê a si mesmo e como ele interage, né, com as relações dele a partir dessa tríade, que é o sentimento, o comportamento e o pensamento. Então, a TCC, ela é uma terapia mais ativa, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, por exemplo, em alguns casos a gente, não é dever de casa, mas a gente passa algumas tarefas para elas serem pensadas fora do contexto da sessão, porque eu até costumo dizer isso para os meus pacientes, 20% do resultado da terapia é dentro do consultório. 80% é fora dele. É o que a gente consegue elaborar em sessão e o que a gente consegue aplicar na nossa vida de forma prática. Então, a TCC, ela tem essa visão do sujeito. E isso muda de acordo com as abordagens. Então, assim, eu acho muito importante as pessoas que estão hoje, às vezes, procurando uma terapia, querendo procurar uma terapia, nunca fizeram, é muito importante elas entenderem isso, que não existe uma abordagem melhor do que outra, mas existe uma abordagem mais adequada ao seu perfil, à sua personalidade, e ver o que funciona para você. Além disso, terapia é muito de relacionamento, né? Aquela famosa expressão leiga do santo bater, funciona um pouco, porque é muito difícil inicialmente você querer se abrir sobre a sua vida, sobre seus problemas, com uma pessoa completamente desconhecida, né? Então, é importante que você se sinta confortável e à vontade com aquela pessoa que você está. Então, a transferência, o relacionamento entre profissional e paciente, ele é de extrema importância. É óbvio que de uma forma muito profissional, né? Às vezes as pessoas vão achar, é uma conversa. Realmente é uma conversa, mas é uma conversa que está baseada em muito estudo, em muitas técnicas, e o bom profissional talvez faça parecer como uma conversa mesmo. Exatamente, muito bom. Por exemplo, a pessoa, quando ela tem essa busca, né, do autoconhecimento, qual é a primeira etapa que ela tem que fazer? O que ela tem que buscar para poder começar a se conhecer? O que você poderia dar aí de dica para a gente poder estar fazendo isso? Perfeito. Eu costumo dizer que a terapia, ela não é para todo mundo. Ela é para quem quer. Porque é um processo que envolve, além do acolhimento, muita responsabilidade. Muita autorresponsabilidade, sabe? Às vezes a gente fica muito ligado na culpa, no quanto aquelas dores e aqueles traumas pesam na gente, e a gente demora a perceber qual a nossa responsabilidade perante aquilo que está acontecendo na sua vida. Então, assim, nem todo mundo vai necessitar fazer terapia. As pessoas podem se descobrir e se conhecer a partir do momento que elas conseguem se explorar. A terapia funciona como um direcionamento, mas para algumas pessoas a meditação funciona. Para algumas pessoas a questão entrar em contato com a natureza, por exemplo, é uma
é muito terapêutico. Só que tudo isso envolve saber o que a gente gosta, o que a pessoa gosta, o que o sujeito gosta. E eu vou te falar que acho que é uma das perguntas mais difíceis de ser respondidas. O que você gosta? Exatamente. Talvez a gente tenha mais facilidade de dizer o que a gente não gosta. E mais dificuldade de dizer o que a gente gosta. Então, eu acho que uma das formas da gente conseguir acessar o autoconhecimento, às vezes sem ser pela via da terapia, lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, a terapia, eu acho que é a ferramenta mais eficaz para isso, mas existem outras. A prática de exercício físico, por exemplo, promove muita saúde, promove bem-estar. Agora, o exercício vai variar. O que eu gosto de exercício? Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de entender a necessidade do exercício físico, mas o começo foi pela luta. Não foi pelo prazer. Não foi pelo prazer. Foi justamente para eu conseguir extravasar as emoções, né? Que às vezes a gente fica muito tenso com aquilo. E a luta foi uma forma de eu conseguir fazer isso. Depois daquilo, eu fiz as pazes com a vida fitness e aí consegui entender. Mas para outras pessoas pode ser outro exercício, qualquer coisa, uma dança. Falando em exercício físico, Pois a Móvel mandou um mimo aí para você, entendeu? Eu gostaria de te entregar. Ai, muito obrigada. Eu sigo a marca, adoro, eu acho muito original. Sim. Acho lindo. Ai, posso abrir? Pode. Obrigada. Ai, gente, ainda bem que eu fiz as pazes, né, com a vida fitness. Que eu vou usar muito. Ai, muito que obrigada. graça, lindo, muito obrigada, Móvel. Obrigada, Catauai. Outra coisa também que eu acredito muito, que faz parte aí do processo do autoconhecimento, é a autoestima. Com certeza. Né? Se você está bem com você mesmo, né, com a sua autoestima, eu acredito que isso ajuda bastante dentro do processo, porque muitas das vezes também a gente procura se conhecer e dentro desse quadro de conhecimento a gente depara com quem sou eu? Exatamente. Então, quando você às vezes se olha no espelho e você se acha bem, se acha bonita, eu acho que esse processo ele ajuda bastante, né? Com certeza. Eu acredito que a autoestima ela esteja muito ligada também à nossa noção de valor, do que nós valemos, do quanto nós somos valiosos e contribuímos às vezes para o contexto que a gente está inserido. E isso é muito difícil porque hoje nós vivemos a era da tecnologia, né, onde as redes sociais estão ali constantemente mostrando para a gente realidades, às vezes, que são muito distantes, né? Corpos, às vezes, que não são reais. Às vezes, não são reais, né? Uma perfeição inatingível. Exatamente. São ideais inatingíveis. E isso faz com que a gente se sinta frustrado constantemente com a gente. Exatamente. Então, recentemente, eu fui palestrar num evento que era especificamente para mulheres, e eu falei muito sobre isso. Uma das ferramentas que a terapia proporciona para a gente é isso, da gente ter a liberdade de ser nós mesmos. De se comparar, óbvio, porque a gente às vezes se compara mesmo, é inevitável, mas de entender que essa comparação não é pela via de desvalorizar a gente, mas sim de olhar para a gente e falar, olha, será que eu estou fazendo mesmo o melhor por mim? Será que será que o estilo de vida que eu venho levando, que todas as atitudes, as decisões que eu venho tomando são realmente o melhor para mim? E a entender que a autoestima, o autocuidado vai muito além do físico. Talvez a gente não entenda de uma forma muito clara, mas às vezes os nãos que a gente dá para as coisas que nos custam muito, pode ser um modo da gente aplicar o autocuidado para a gente. O fato, às vezes, da gente se distanciar de ambientes, pessoas, situações que estão nos adoecendo, também é uma forma de autocuidado. E isso também é uma forma da gente descobrir o nosso valor, da gente criar e melhorar a nossa autoestima. Tá indo direito? Tá certinho? Eu poderia fazer pergunta para ela. Claro. Pode falar. O que você acha sobre terapia dentro da escola? Se tivesse algum tipo de aula sobre isso, se é importante ajudar. Eu nunca
Não tem. Eu acho que os jovens são os que mais. Tipo assim, Hoje em dia são. Hoje em dia são. Sim, São os realmente. alvos mais fáceis. São os mais, Para depressão, mais para vulneráveis, ansiedade. né? Exatamente. Consome Muito mais conteúdo da tecnologia e às vezes é mais vulnerável para poder cair naquilo, né? Pois é, hoje em dia. a hoje gente em pode dia, fazer quem essa tem pergunta e depois muito raro um adolescente virar para você e falar que ele quer ser alguma coisa em relação à profissão. Sim. É muito youtuber, gamer, uma coisa que é Tudo jogador voltado de futebol, sabe? É uma artista, é uma coisa que, sim, acontece, é possível, óbvio, mas é 1 em 1 milhão. E quanto que a gente precisa renegar para poder conseguir realizar esse sonho? Já começou? Bem, falando de autoestima, nós temos aqui um mimo que a Libelo mandou para você. Gente, eu tô muito chique hoje. Para você ficar cada vez mais Licença, linda. vou abrir, tá? Pode abrir. Pois é, eu falei que a autoestima não é só a parte externa né, do autocuidado. Mas assim, né, é bom a gente olhar no espelho e gostar do que a gente tá vendo, né? Exatamente. Ai, eu adorei. Eu amo dourado, uso muito, tá? Muito obrigada, Libélula. Agora eu gostaria de mudar um pouco o nosso tema e trazer aqui um bate-papo para a gente poder falar do autismo. O autismo, alguns anos atrás, não era nem diagnosticado. Realmente. Né? As pessoas não sabiam que tinham o autismo. Hoje em dia, alguém já entende, já sabe, mas mesmo assim a gente ainda sofre muitos preconceitos. Mães de autistas sofrem preconceitos, ou a sociedade às vezes não entendeu o que está se passando com a criança. Então eu vou deixar em aberto para você trazer aí para a gente a respeito dos pais, né, que têm os filhos com autismo, através dos desafios que o autista sofre. Enfim, eu quero abordar esse tema e nada melhor do que você para poder falar a respeito dele. Eu acho muito importante. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que o autismo, ele não é uma doença. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? Existem comprometimentos, e isso eu quero dizer de níveis variados, tá? Até hoje no DSM-5, no CID-11, já estão sendo classificados como nível de suporte. Por que parou de ser classificado como 1, 2 e 3, de ser pesado ou leve, né? Porque para a pessoa que é autista nunca é leve. Exatamente. O que a gente consegue observar é que tem indivíduos autistas que precisam mais de suporte nas atividades cotidianas do que outros. Mas isso não quer dizer que a pessoa que precisa de menos suporte, ela leva uma vida leve, mesmo sendo portadora do transtorno. Então, assim, hoje, e isso é uma coisa muito séria, isso é científico, a medicina, a tecnologia em si está aí para ajudar como ferramenta para a gente promover conhecimento para o maior número de pessoas, né? Então, assim, hoje a medicina já avançou muito, não existem exames físicos que comprovem o autismo. Então, assim, não adianta pensar que vai fazer uma ressonância, um eletro, e aí sim descobrir se a criança tem ou o indivíduo tem ou não o autismo. Não é assim que funciona. O autismo, ele é um diagnóstico que ele é clínico e ele é de observação, de avaliação e de intervenção. Então, assim, não tem cura. O autismo não tem cura, mas existe tratamento para que melhore a qualidade de vida daquele indivíduo. As medicações, as terapias, tudo isso engloba a melhoria da qualidade de vida do indivíduo. Então, não tem ninguém buscando a cura do autismo aqui, porque isso não existe. Sim. Acho importante a gente pensar também a questão dos colares de identificação. As pessoas não usam isso como um acessório. Isso como o próprio nome diz, é para ajudar a identificar. Por quê? Porque o autismo ele não tem características físicas. Sim, sim. As pessoas não têm cara de autista, né? Então, o colar, ele ajuda a diagnosticar, a separar, né, na verdade, as pessoas, a destacar as pessoas que são autistas, para que não aconteçam, para evitar, né, na tentativa de evitar
situações que constranjam a criança, a família e até quem está... a própria sociedade em si mesmo. O cordão de autismo é o que tem o quebra-cabeçazinho colorido. Mas existem algumas crianças, algumas pessoas que usam o cordão de girassol. Por que o girassol? O girassol é a representação dos transtornos do neurodesenvolvimento que são invisíveis. Não tem só o autismo, tá? Tem o TDAH, tem o TOD, tem a dislexia, tem vários outros transtornos. Tanto é que, às vezes, para poder fechar o tratamento, o diagnóstico do autismo, tem que passar por uma série de bateria de exames ali, de testes para poder saber. Exatamente. O diagnóstico ele é multidisciplinar. São vários profissionais que vão acompanhar aquele indivíduo até que se feche o diagnóstico. Então, tem muitas pessoas que acham que vão numa consulta de primeira e já vão sair de lá com o diagnóstico. Não é assim que funciona. Ou não deveria ser. Sim. Né? Porque, como eu já expliquei anteriormente, existem outros transtornos. Não é só o autismo. Outros atrasos do neurodesenvolvimento podem ser sinais e sintomas de outros transtornos. Que são parecidos com o autismo? Que tem alguns sintomas parecidos, sim. O TDAH, por exemplo, é um transtorno que comumente ele é confundido com o autismo. Então, hoje a gente tem na psiquiatria, na medicina, um guia, né, que a gente chama, que é o DSM-5. Nesse DSM-5 tem explicações, tem as características, os critérios diagnósticos que precisam ser listados ali para que aí sim seja cogitada a hipótese do autismo. Então precisa preencher vários critérios diagnósticos, não só um. E aí tem lá explicando, não vem ao caso eu explicar todos aqui, mas eu acho importante a gente procurar saber e entender que por mais que existam políticas públicas, porque existem, aqui em Cataguases, por exemplo, né, tivemos recentemente a criação do Gaia, nós temos há muito tempo já as APAES, em algumas outras cidades a gente tem os CAPs, tem até o CAPzinho em algumas cidades, mas a implementação do CAPzinho depende da quantidade de habitantes, então não é qualquer cidade que pode ter o CAPzinho. Existem políticas públicas, mas apesar disso, a conscientização da população em relação a isso é muito importante. Todo mundo precisa ser mestre em autismo, em transtorno do neurodesenvolvimento? Claro que não. Mas a gente precisa ser empático, respeitoso e se informar também, minimamente civilizado para que lide com as diferenças, né? Porque acho que o que mais destaca nessas coisas é quando a gente percebe o preconceito, quando a gente vivencia mesmo, porque infelizmente, por várias vezes a gente presencia. O que é muito triste é que as pessoas elas não estão sendo preconceituosas procurando saber o que é aquilo. Elas estão sendo preconceituosas a partir da própria ignorância, de afastar o que é diferente. E isso, seja com autista, seja com cego, seja com qualquer outra deficiência. E às vezes nem seja com uma deficiência mesmo. Às vezes uma pessoa que tem um visual diferente, né? Que tem às vezes um estilo de vida diferente. Que foge do que é padrão. Porque eu não posso nem dizer que isso é normal, porque eu acho que o normal, eu como psicóloga, eu acho que o normal é ser diferente. Né? Porque o que faz o indivíduo é justamente a individualidade, né? A subjetividade. Então, assim... a gente começar a questionar isso, né? Por que a nossa sociedade quer tanto padronizar as coisas? Que, na verdade, não existe padrão nenhum. Exatamente. A pessoa, quando ela é bem diferente, ela chama atenção e causa uma estranheza, né? Eu não me conformo com isso, mas... Né? Exatamente. Isso aí é para um outro delas, para elas. Exatamente, senão vai ter uma certa aberta. Mas só para fechar essa parte do autismo, existem adultos autistas e que muitas das vezes não sabem que são. Muito. O que acontece? Hoje, antigamente, não se tinha acesso à quantidade de informação que se tem hoje acerca do desenvolvimento humano, do desenvolvimento infantil. Não tinha. E aí, por isso existe a impressão
de que esses casos aumentaram exponencialmente. Mas não. Sempre existiram essas pessoas, o transtorno sempre existiu, só que a diagnosticação era difícil, o diagnóstico era difícil, porque não se tinha conhecimento. Sim. Então, nós temos, sim, muitas pessoas autistas que não sabem que são autistas. Então, esse diagnóstico a pessoa já está adulta, é funcional, trabalha, não sei o quê. Esse diagnóstico é importante? Muitas vezes, o diagnóstico ele vai trazer uma leveza para a vida da pessoa, tá? Porque aí ela vai entender por que, às vezes, que ela é taxada... Por que ela é taxada de às vezes, enjoada para comer, por que ela é taxada de metódica, por que ela é taxada de uma pessoa difícil de lidar. Então, talvez, para algumas pessoas, e existem, tá? Muitos autistas, inclusive muitos autistas adultos que tiveram filhos autistas e que estão recebendo o diagnóstico dos filhos. Aí está se descobrindo como autistas. Estão começando a perceber as semelhanças ali e se identificar como autistas. Hoje existe uma busca muito grande desse diagnóstico precoce. Por quê? Por causa de BPC, por conta de benefício? Não. Por quê? Porque uma intervenção precoce ajuda a diminuir ou a melhorar esse suporte. Então, por exemplo, às vezes uma criança que começou as terapias, mesmo que não com diagnóstico, mas só com a hipótese, mas já foi direto para a intervenção, foi para fono, foi para terapia ocupacional, foi para psicologia, ela consegue se desenvolver, por exemplo, as habilidades sociais muito melhor do que uma criança que acabou de descobrir que é autista com 8 anos. Então, a importância do diagnóstico é super importante, mas mais do que o diagnóstico, é muito mais importante as intervenções de forma precoce. Sim. Amei te receber aqui. Foi assim, um bate-papo assim, muito enriquecedor. Acredito que vai contribuir com muitas das pessoas que aí têm esse transtorno. Como é que fala? Transtorno do espectro autista. Né? Bem difícil falar, né? Mas, então, que tem esse transtorno, né? E que, vamos falar TEA. A sigla é mais fácil. Com certeza. E que não sabe, né? Desse diagnóstico. Então, gente, se você tem suspeita, se você acha que você possa se enquadrar nesse quadro, procure um profissional, procure uma ajuda, porque a sociedade cada vez mais vai estar se conscientizando, essa é a nossa vontade, né? Vai estar se conscientizando aí para poder estar acolhendo vocês também. Com certeza. Né? Prazer te receber aqui, tá? Muito obrigada, gente. Obrigada e até a próxima, tá? Porque eu vou voltar. Com certeza.